a melhor escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Sejam bem-vindos, queridos irmãos, a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos fazendo uma revisão da revista do Apocalipse, do livro do Apocalipse, que nós estudamos no ano passado. Então, assim, João, ele estava preso na ilha de Patmos, preso por causa da palavra. João foi o último dos apóstolos, ele estava em torno de seus 96 anos já, e ali chega para ele, se apresenta para ele o mais ilustre dos visitantes, o Senhor Jesus glorificado. Então ele tem a visão do Senhor Jesus glorificado ali, que diz para ele escrever em livro todas as coisas que ele iria ver a partir daquele momento. Então o objetivo do livro do Apocalipse, ele tem alguns objetivos. A gente vê assim um alerta, uma correção do Senhor Jesus em relação a alguns desvios doutrinários, algumas heresias que estavam acontecendo em algumas igrejas, alguma daquelas 7 igrejas ali da Ásia Menor. Quando a gente fala 7, irmãos, 7 é o número da plenitude, da perfeição. Nós queremos dizer que aquelas 7 igrejas estavam representando todas as igrejas da época, problemas similares, dificuldades similares as igrejas da época enfrentavam, também como as igrejas de todos os séculos. E a nós, no século XXI, com certeza. Também o outro grande objetivo era consolar os crentes da igreja do primeiro século que sofriam extrema perseguição do Estado romano. Então, Apocalipse é revelação, significa revelação, porque ele é um livro controvertido, é um livro de difícil interpretação, com certeza, mas acreditamos que o próprio nome do livro, ele nos indica que o noivo jamais enviaria uma carta indecifrável para sua noiva. Então podemos sim entender o livro do Apocalipse e podemos ser extremamente consolados, alertados pelo livro. Sendo um livro de difícil interpretação, tem alguma interpretação, uma escola de interpretação correta? Não existe assim unanimidade na interpretação do livro. Nós trouxemos aqui 2 métodos, porque a interpretação desse livro ela vai depender muito, em parte, do método que você vai utilizar para interpretar o livro. Trouxemos aqui 2 métodos. O cronológico literal, que interpreta a leitura do livro de Apocalipse como se fosse uma história mesmo, com início, meio e fim, de forma linear, e literal porque, majoritariamente, isso não significa dizer que eles também não, especialmente os dispensacionalistas, que são os grandes representantes dessa escola de interpretação, literal, majoritariamente, eles interpretam ao pé da letra, né? Aí não significa que eles também não tenham interpretações simbólicas, mas assim, eu estou falando de forma majoritária. E a outra escola, que é representada pelo paralelismo progressivo de William Hendricks, ele defende o método cíclico e simbólico. Ou seja, são 7 sessões paralelas que contam a mesma história, acrescentando novos fatos a cada história contada. E ele faz isso 7 vezes, culminando com o ápice da história, que é o novo céu e a nova terra. Relembrando, queridos, estamos relembrando, para nós que amamos escatologia, João, em Apocalipse, na solitária ilha do Apocalipse, ele conta a história desde a primeira até a segunda vinda do Senhor Jesus, do nascimento de Cristo até a consumação dos séculos. Então, mas aí você pode perguntar, mas é onde tem o registro do nascimento de Jesus, né?
no livro do Apocalipse, a gente vê esse registro, irmãos, seguindo, logicamente, o método cíclico e simbólico, tá? Que é que defende o paralelismo progressivo. Seguindo este método, nós vamos encontrar o nascimento de Jesus escrito ali no capítulo 12, dos versos 1 a 2, quando João fala assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E a chave, quem é esta mulher, né? Essa mulher provavelmente seria a igreja do Antigo Testamento. A igreja do Antigo Testamento. Israel no Antigo Testamento, né? Então, a chave para a interpretação do livro do Apocalipse está no Antigo Testamento. Nós vamos precisar recorrer continuamente ao Antigo Testamento, irmãos. Então, vamos ver aqui, irmãos, quais são as sessões, as 7 sessões ou ciclos do livro do Apocalipse que defende William Hendricks, já um famoso teólogo, falecido em 82, e aqui no Brasil nós temos uma representação muito forte, pastor Leandro Lima, inclusive a tese de doutorado dele foi no capítulo 12 do livro do Apocalipse. Vamos ver como quais são as 7 sessões a que esse método do paralelismo progressivo se refere. Então, a sessão 1 começaria do capítulo 1 ao capítulo 3. Aí nós vemos o que? A visão, João tem a visão de Jesus glorificado no meio das igrejas. As 7 cartas às 7 igrejas. Na segunda sessão, ou no segundo ciclo, vai do capítulo 4 ao 7. Nós temos aí João vê a glória de Deus, que acontece ali diante do trono de Deus, a abertura dos 7 selos e os 144 mil. Quem são esses 144 mil? Na seção 3, o ciclo 3, nós temos do capítulo 8 até o 11, onde nós temos aí a descrição das 7 trombetas de Deus. Na seção 4, que vai do capítulo 12 ao 14, nós vemos aí a expulsão de Satanás do céu, naquela grande batalha escatológica entre Miguel e o anjo, entre o arcanjo Miguel e Satanás. Quando ele cai, ele é expulso do céu, tá? Nós vimos aí a descrição da perseguição que o dragão faz à igreja, e antes da igreja a gente vê a perseguição ao Cordeiro, ao Filho de Deus. Nós vemos o anticristo e o falso profeta. Na seção 5, ou ciclo 5, que vai do capítulo 15 a 16, ao derramar das 7 taças da ira de Deus sobre a terra. No ciclo 6, nós vemos do capítulo 17 ao 19 a queda da grande Babilônia, da grande prostituta Babilônia. E na seção 7, finalmente, que vai do capítulo 20 ao 22, nós temos aí o registro da grande consumação. Então, irmãos, a gente pode ver que nesse final, no ciclo 7, na seção 7, João vai recontar pela última vez a mesma história que ele começou lá no capítulo 1 ao 3, a mesma história, só que acrescendo novos fatos, os fatos finais da história da raça humana. O livro de Apocalipse, ele é extremamente fascinante. Ele é como se fosse assim um grande quebra-cabeças. Todas as peças estão lá. Estão lá e nos livros também, dos profetas do Antigo Testamento. A chave, lembre-se sempre disso, a chave para interpretação do livro do Apocalipse, a chave que abre, está lá no Antigo Testamento. Ele deve ser estudado de forma contínua. A gente não pode pegar o livro, dar uma lida rápida, nós realmente vai ficar muito difícil termos algum entendimento do livro.
Estou falando assim, uma compreensão, né, superficial do livro. E essa compreensão, ela vai se aprofundando, ela vai acontecendo por etapas, e essa compreensão, ela vai se aprofundando, sim, à medida que a gente estude, vigorosamente o livro do Apocalipse. Aqui nós vamos ter o relato, um resumão das 7 igrejas do Apocalipse. Então, queridos, vamos fazer um resumão, aspectos bem gerais das 7 igrejas. Apocalipse era um livro para ser lido todo, o livro inteiro, por todas as igrejas. Ou seja, a gente não sabe exatamente se cada igreja tinha uma cópia de todo o livro, porque naquela época, né, ter um livro grafado, né, era assim para bem poucos, para os mais ricos. Mas o fato é que a carta que João escreve do Apocalipse era para ser lida toda, não só a parte concernente a cada uma das igrejas, mas todo o livro. Das 7 igrejas, nós consideramos, o Senhor Jesus considerou apenas 2 fiéis, onde nós não vemos ali nenhum tipo de ameaça, nem de crítica. A gente vê apenas elogios, incentivo, né? A gente sempre tem que lembrar, queridos, que o 7 significa plenitude, tá? Plenitude, então assim, plenitude, perfeição, completo, alguma coisa assim, fechada, redonda, completa. Então assim, quando é endereçado para as 7 igrejas do Apocalipse, significa que 7. Então é para todas, essas 7 representam todas as igrejas de então e de todas as gerações, inclusive da nossa, claro. As igrejas, via de regra, do primeiro século, para as quais esta carta foi escrita, né, elas tinham 4 perigos, elas conviviam com 4 perigos, tá? Primeiro, a frouxidão doutrinária. Nós vimos assim repreensão do Senhor Jesus a várias dessas igrejas sobre a aceitação da falsa doutrina, a aceitação de heresias dentro da igreja. Às vezes, quase que na totalidade, os membros aceitavam as heresias. Então, isso aí é um fator altamente complicador, porque a igreja, ela é coluna e baluarte da verdade, ela precisa guardar as verdades bíblicas. Mas ali no primeiro século, vejam bem, primeiro século da igreja cristã, faziam que em torno de 70 anos que o Senhor Jesus havia ascendido aos céus, né? Havia acontecido a ascensão do Senhor. Então, nós já vimos as igrejas, né, com esse tipo de problemas, porque assim, o homem ele vai ter sempre os mesmos problemas, esteja onde ele estiver, porque lembremos lá do Éden, capítulo 3 de Gênesis, onde acontece ali a trágica queda do mundo. Então assim, as igrejas elas conviviam com esses 4 perigos, né, iminentes, essa frouxidão doutrinária, o problema da imoralidade também, porque religião e sexo eram coisas que se complementavam nas religiões pagãs, religiões entre aspas pagãs, o paganismo da época, a gente sabe disso. Havia adoração dos deuses do panteão greco-romano. Então a imoralidade era uma coisa assim, que existiam aquelas prostitutas cultuais, né? Templos que eram erguidos a Afrodite, que era a deusa do amor, do sexo, da fertilidade, enfim. Outro perigo assim iminente que as igrejas viviam
era perseguição por parte dos judeus, não só do Império Romano. Os judeus, eles delatavam os cristãos. O cristianismo, quando ele foi considerado seita pelo judaísmo, então os judeus sempre perseguiram, sempre, nós falamos dos judaizantes na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, lembra? A primeira carta. Então eles perseguiram os cristãos, né? Na verdade, humanamente falando, o Senhor Jesus foi crucificado pelos judeus, o seu próprio povo, né? Veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Então, perseguições de todos os lados, né? E outra coisa, o quarto aspecto que era comum, era o desânimo espiritual por causa das perseguições também, né? E com esse desânimo vinha o quê? O abandono da proclamação do Evangelho. Nós vamos ver aqui a igreja em Éfeso. O que estava acontecendo de forma bem geral nessa igreja? O Senhor envia a carta para ela e o Senhor tece muitos elogios em relação a Éfeso, a igreja que estava aos cristãos que estavam ali em Éfeso, né? Como perseverança, como fidelidade doutrinária. Eles eram vigilantes às heresias, aos falsos apóstolos. Eles sabiam muito bem que o Senhor chamou 13 apóstolos, às vezes alguns teólogos consideram Barnabé também, mas assim, via de regra, 13 apóstolos, incluindo o apóstolo Paulo. E para ser considerado apóstolo, uma condição fundamental de ter convivido, visto o Senhor ressurreto. Então, os apóstolos que nós temos atualmente, eles podem ser outra coisa, menos apóstolos. Mas nós vimos, apesar dos muitos elogios para Éfeso, para a igreja em Éfeso, nós vimos uma severa ameaça aqui, porque ela abandonou o primeiro amor. Vejam bem, lembra-te por de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, lá no início. E se não, olha a ameaça aqui do Senhor para essa igreja: venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então nós vemos o Senhor falando a esta igreja que ela pode desaparecer do mapa caso ela não se arrependa. Agora, os elogios são concernentes principalmente a doutrinas como dos nicolaítas, né? Essa famosa doutrina falsa doutrina, na verdade, uma heresia, na verdade, que justamente era a questão dos falsos apóstolos, os judeus, as pessoas que se declaravam apóstolos, na verdade eram falsos apóstolos. Por quê? Eles tinham um comportamento totalmente libertino, eles participavam dos rituais pagãos, comiam as carnes sacrificadas aos ídolos nos templos pagãos, eles também se davam a prostituição cultural. Então realmente era totalmente incoerente com o ensino bíblico, o ensino apostólico. E eu pergunto assim, é possível como cristãos nós vivermos no automático, né? Porque a igreja é muito elogiada, tem um detalhe só: ela abandonou o primeiro amor. Então ela continuava sendo uma igreja séria, combatendo as heresias, mas ela abandonou o primeiro amor. Então, assim, é um alerta para nós também. Como nós estamos fazendo a obra de Deus? De que maneira eu e você estamos fazendo a obra de Deus? É um momento de reflexão, de nós pararmos e pensarmos com muita seriedade qual é a nossa maior motivação em estar fazendo a obra do Senhor. A igreja em Esmirna foi a igreja que nós já vimos na semana passada, então acredito que os irmãos estão lembrando, né? Foi só elogios para essa igreja. Na verdade, as duas igrejas que receberam só elogios foi Esmirna e Filadélfia. Esmirna recebeu muitos elogios, apesar de ser uma igreja perseguida, sofredora, mas era fiel. Era uma igreja que o Senhor Jesus falou para ela, né?
Conheço a tua tribulação, uma igreja que sofreu muito, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então nós já vimos na vez passada, não é? Que, aliás, veja bem aqui, Antipas está errado aqui, tá? Está errado aqui. Na verdade, Antipas não pertenceu, peço até desculpa aos irmãos. Ele não foi um mártir da igreja em Esmirna, tá? Nós vamos ver daqui a pouco. Então, vamos contextualizar, né? Nesse tempo, o paganismo era fortíssimo, né? Mas os crentes de Esmirna disseram não ao imperador. Eles diziam que só Jesus Cristo era o rei deles e Senhor, Kyrios, era Senhor deles. Então isso tudo moveu o Império Romano, o Estado Romano, porque eles não se dobravam diante do imperador. Então muitos eram mortos mesmo, tiveram seus bens espoliados, foram saqueados em todos os sentidos, mas não se dobraram ao culto ao imperador. E nós vimos assim com promessas alentadoras do Senhor Jesus, de consolo que Ele daria nas duras provas que ainda viriam sobre a igreja de Esmirna. Então, é uma igreja que nós precisamos imitá-la, o procedimento dessa igreja. Pérgamo recebeu também elogios do Senhor. Veja bem, a cidade de Pérgamo, ela possuía uma das maiores bibliotecas da antiguidade. Então esse nome Pérgamo é oriundo do pergaminho, né? Que era um couro de animal tratado, onde ali se escreviam as cartas, os textos. Raro, como eu falei ainda há pouco, né? Era muito caro. Ele foi usado como um material da escrita, não é isso? Entretanto, a cidade de Pérgamo, ela se tornou, como via de regra era, irmãos, no primeiro século, enfim, né? Ela se tornou um centro de adoração pagã. Celebridades, onde eram celebradas adorações aos deuses, Zeus, Artemis, Dionísio, Asclépio, né? Asclépio, o deus da medicina. Então, assim, ela recebeu elogios, tá? Porque o Senhor falou para ela: conheço o lugar em que tu habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, aqui sim, Antipas foi realmente um mártir da igreja em Pérgamo, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vocês, onde Satanás habita. Então ali, na cidade de Pérgamo, o trono de Satanás, o Senhor fala aqui, né? O trono de Satanás, por quê? Foi instituído lá o culto ao imperador, né? O culto ao imperador, ao rei, ao imperador. Então ali era onde o inimigo, né, reinava, estava o trono dele ali. Vejam bem, essa igreja ela foi tolerante. Aí vem a crítica do Senhor, a repreensão do Senhor, porque ela foi tolerante com a doutrina de Balaão e dos Nicolaítas. Nicolaítas, a gente já falou ainda há pouco, sobre o teor, né? A doutrina dos Nicolaítas aquela, no sentido de que as pessoas poderiam ter vida dupla, em outras palavras, vida dupla e tudo bem. E não é assim. A gente sabe que o ensino apostólico, o ensino de Jesus, jamais passou por essas condições, né? E a doutrina de Balaão também foi. Vejam bem o que o Senhor fala para ela: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustenta a doutrina de Balaão. O que foi a doutrina de Balaão? Ele ensinava a Balaque, né, o falso profeta Balaque, a armar ciladas diante dos judeus, dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Essa era a doutrina de Balaão. Outro assim, tu tens os que da mesma forma sustentam sim a doutrina dos Nicolaítas.
Então, querido, essa igreja foi uma igreja tolerante com o mundo e com as heresias. Então, assim, né, hoje está muito em voga, está muito em destaque a palavra tolerância, né? Mas claro que nós temos que ter amor. Levar o evangelho em amor não vai adiantar. A palavra de Deus diz que não é na força, né? Não é por força nem violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Mas uma coisa é você pregar o evangelho de forma amorosa, outra coisa é você se deixar invadir pelo próprio mundo para poder ganhar os que estão lá fora. Essa história nunca termina bem. A quarta igreja é a igreja de Tiatira. Ela teve muitos elogios também. O Senhor falou para ela: olha, eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e sei que tu estás fazendo mais agora do que quando tudo começou, né? Agora, tenho, porém, contra ti o fato de que tu toleras aí também Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém com seus ensinos induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Então, ali em Tiatira, vocês lembram de Lígia, lá em Atos dos Apóstolos, ela era artesã, né, de tecidos, ela era de Tiatira, ela era uma comerciante. Então, ali em Tiatira tinham muitas agremiações comerciais, tá? Agora, associações, é como se fossem grêmios, associações de trabalho. E todos os comerciantes, de alguma forma, para se darem bem, eles precisavam participar dessas sociedades, dessas agremiações. O que acontecia ali? Se falava em trabalho, mas se falava também em prostituição. Era necessário participar das festas, de comidas sacrificadas a ídolos e de muitas orgias sexuais. Então, cada um desses grêmios na cidade de Tiatira tinha uma entidade, um Deus que o regesse. Se os cristãos não participassem, né, eles estavam declarando ali um suicídio comercial. Mas muitos não participaram, tá? No segundo século, a igreja de Tiatira não existia mais, porque foi cumprida a palavra que o Senhor falou a ela, tá? Ela não se arrependeu, provavelmente. Aquela heresia, a heresia de Jezabel, qual era a heresia? Jezabel falava o seguinte: olha, nós precisamos conhecer, vejam se tem lógica, né? As profundezas de Satanás para poder saber lidar com ele. Então, essa doutrina, ela foi assim aceita pela igreja, por boa parte da igreja. E essa doutrina matou a igreja, acabou com a igreja, viu? Enquanto a igreja de Éfeso, ela colocou os nicolaítas para correr, a igreja de Tiatira abraçou os nicolaítas, a doutrina de Jezabel. Então, aí vem a pergunta: onde que estavam os cristãos fiéis daquela igreja em Tiatira? Então, a gente vê aqui que, às vezes, queridos, dentro da nossa própria igreja, nós temos, assim, basicamente 3 grupos. Aquele grupo que, considerados fiéis, aqueles que não arredam pé, que defendem realmente, que são coluna e baluarte da verdade, que vão até o fim, até as últimas consequências, mesmo na possibilidade de entregar sua própria vida, como acontece hoje no mundo, né? No mundo onde a igreja é perseguida, em vários países, onde a igreja é severamente perseguida ainda. Então, os cristãos missionários, irmãos queridos nossos, entregam a própria vida. Então, assim, sim, os fiéis, tem aqueles que são tolerantes. Esse grupo é preocupante. Os tolerantes com o pecado, ou seja, eles participavam lá da igreja em Tiatira, tinham as suas tarefas, a desenvolver ali dentro, mas também participavam das agremiações. Então, eles viviam uma dupla vida, né? Então, eles eram tolerantes. É aquela turma que fica em cima do muro,
é sempre agradável a todo mundo, entendeu? É aquela coisa do politicamente correto, mas incorreto diante de Deus, porque não confronta ninguém, entendeu? Fica na sua e não se expõe, não defende o evangelho. Então aí é um complicador, queridos. E tem o terceiro grupo, que são aqueles que são os falsos crentes, né? Infelizmente, porque havia muito ali em Tiatira, e nós temos que olhar para a nossa própria realidade hoje. Então o Senhor falou para ela: dei-lhe tempo para que tu te arrependesses da tua imoralidade sexual, mas tu não te arrependeste. Infelizmente, a igreja também desapareceu, né? Não existia mais. No segundo século, essa igreja não existia mais. Sardes, a igreja em Sardes. O Senhor fez apenas um elogio para ela. Tá? A cidade de Sardes, ela era uma cidade próspera financeiramente. E a igreja de Sardes era vista pelos habitantes da cidade de Sardes. Eles tinham um conceito elevado dos membros da igreja. Por que será? Por que será que o mundo lá fora estava, vamos dizer assim, de braços dados com membros da igreja em Sardes? Porque, na verdade, a igreja se mesclava com a cidade de Sardes, ou seja, a igreja se mesclava com o mundo. Ela estava era uma igreja que foi considerada apática, ou seja, distraída com as coisas desta vida. Mas aí veio a igreja de Sardes, ela tinha um conceito alto perante a sociedade, mas qual é o diagnóstico que o Senhor dá para essa igreja? A gente vê aqui o Senhor falando para esta igreja: conheço as tuas obras, tu tens nome de que vives e estás morto, sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Pai, do meu Deus. Então o Senhor repreende severamente essa igreja. Era uma igreja viva morta. Ela pensava que ela estava viva. Tens nome de que vives e estás morta. Irmãos, esse ensino bíblico, ele precisa realmente ecoar de uma forma profunda na vida de cada um de nós cristãos. E assim, não apontarmos só o dedo para Sardes. Não. Vermos na nossa própria vida como é que nós estamos. Nós estamos vivos para o Senhor. Como é que a gente faz a obra do Senhor? Enfim, queridos, tem muita coisa a ser. Essa igreja tem muitos aspectos que não devem ser limitados por nós. A igreja de Filadélfia recebeu muitos elogios do Senhor Jesus e nenhuma crítica. O Senhor falou assim para ela: eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Que porta era essa, irmãos? A porta da proclamação do Evangelho, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apocalipse 3:8. Então essa igreja, apesar de perseguida e por conta das muitas perseguições, muitas vezes se tornava fraca, como ele falou aqui, tens pouca força, mas ela foi perseverante, foi fiel até o final. Foi uma igreja missionária, não obstante a perseguição acirrada, primeiro dos judeus. Em cada cidade romana, queridos, tinha judeus espalhados por todo o mundo, e em cada cidade romana tinham judeus e sempre tinha uma sinagoga. O Senhor fala aqui sobre a questão de ser sinagoga de Satanás, né? Eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, que assim mesmo se declaram judeus, mas não são, mas mentem. Eis que os farei vir prostrar-te aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então a perseguição começou com os seus pares, com os próprios judeus. Desde que o cristianismo foi considerado uma seita para o judaísmo, e se apartou de ver do judaísmo, por conta de inveja, enfim, porque o cristianismo cresceu muito, ultrapassou em muito o judaísmo, os judeus começaram a perseguir.
né? Perseguia a igreja. E outra coisa, eles delatavam também os cristãos ao Império Romano, dizendo o seguinte: olha, eles aí, os cristãos, eles têm um rei sobre eles. Eles não adoram outro Deus. Eles não adoram, eles têm um rei, o nome dele é Jesus. Então vejam bem, então o Império Romano, a partir daí, né, mesmo porque os cristãos não se dobravam, acontecia naqueles dias, né, o culto ao imperador. O imperador romano, os Césares, eram considerados como se fossem deuses. E os cristãos, obviamente, não se curvavam diante disso. Então eram ameaçados, perdiam seus empregos e privilégios que pudessem ter, eram presos, sofriam torturas e até a própria morte. Mas foi uma igreja missionária. Interessante, queridos, que duas igrejas que foram mais elogiadas pelo Senhor Jesus são chamadas de pobre e fraca, que foi Esmirna e Filadélfia. E sofreram muitas perseguições, mas é muito interessante isso, que foram as duas únicas que representam o quê? 35% das 7. Então, das 7 igrejas, somente 2 foram consideradas totalmente fiéis ao Senhor. E a gente pode ver realmente, isso indica que o caminho sempre vai ser bem estreito, a porta apertada. Porque, queridos, a igreja de Laodiceia, em Laodiceia, era uma igreja muito rica. Vejam aí, comparem com a igreja que a gente acabou de ver, a igreja de Filadélfia. Era uma igreja rica, riquíssima, porque a cidade de Laodiceia era uma cidade próspera, rica. Ela tinha bancos, era uma cidade bancária. Também ali se fabricava um colírio, tinha uma faculdade de medicina e se fabricavam ali um colírio que era exportado para o mundo inteiro de então. Ela também fabricava uma lã especial que vinha, elas tinham rebanhos de ovelhas negras, né? E essa lã especial, esses tecidos especiais eram fabricados ali e exportados também. Então era uma cidade muito rica. Ela foi devastada e foi reconstruída sem recursos do Império Romano. Então, assim, não é coincidência, porque não existe coincidência, né, no reino de Deus. Então, as igrejas que eram pobres, né, e fracas foram aquelas que permaneceram fiéis até o fim. É claro que isso não é regra geral, mas isso indica, queridos, essa igreja ela começou bem, ela foi fundada por Epáfras e começou muito bem. A apostasia veio depois. Essa igreja não tinha perseguições, ela não passou por nenhum tipo de perseguição. Nós estamos falando no final do 1º século. Entretanto, se tornou uma igreja apática, indiferente. Uma igreja indefinida. O Senhor mesmo fala para ela. Ele diz para ela assim: porque você é morno, nem frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Era uma igreja que se considerava autossuficiente, porque ela dizia: você diz, o Senhor falou, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. E aí vem uma coisa muito grave que acontece, irmãos. O próprio Senhor Jesus, ele falou sobre isso, né? A gente lê lá em Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça muitos se perderam. Então vem aí o auto-engano, ela não reconhecia os seus pecados. Ela apostatou da fé. O Senhor Jesus diz: eis que estou à porta e bato, né? Se alguém ouvir a minha voz. Então Jesus batia, ele estava do lado de fora da igreja de Laodiceia. Então vejam a situação, a igreja que apostatou da fé. É possível, então, o dono da igreja ficar fora da igreja? Claro que é possível. Nós estamos vivendo num momento, numa geração de apostasia. E vocês lembram que um dos indicativos para o retorno do Senhor Jesus seria a apostasia generalizada. É o que a gente vê hoje. As pessoas, muitos pregadores, pregando realmente heresias, queridos. Então, mas o Senhor Jesus assim mesmo fala para ela: se tu te arrependeres, né, sempre tenha esperança quando há de fato um arrependimento sincero. Então eu achei interessante essa frase do pastor Augusto dos Nicodemos, considerando os dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Nunca os evangélicos
cantaram tanto e nunca foram tão analfabetos, tá, de Bíblia. Nunca houve tantos animadores de auditório e tão poucos pregadores da palavra de Deus. Então é um retrato da igreja na nossa geração. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos proclamar o Evangelho a tempo e fora de tempo. O primeiro campo missionário é dentro da nossa própria família, dentro da nossa própria casa, nos nossos locais de trabalho. Você pode dizer, eu não sou missionário. Nós somos sim, queridos. Nós recebemos um chamado, e todos nós, não só os pastores e missionários oficiais, devem proclamar o Evangelho. Nós precisamos proclamar esse Evangelho e não ter receio, não ter medo. O Senhor garante. Ele garante, o Evangelho só não vai dar certo se ele não for proclamado. Que Deus nos ajude, irmãos, e que nós possamos ter mais apego à palavra de Deus, para não sermos enganados por qualquer vento de doutrina. Que Deus nos abençoe. Semana que vem nós vamos entrar na etapa número 2, começando com o capítulo 4. Tenha um excelente domingo, um abençoado domingo, você e toda a sua família. Amém. A melhor escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender a palavra da sabedoria.